Olá pessoas, mais um vídeo aqui, lendo Gênesis, dessa vez hoje capítulo 28. Esse é mais um vídeo para aquele quadro que a gente está fazendo de ler a Bíblia toda juntos, todo dia um capítulo. Se você é novo aqui, eu te recomendo a se inscrever no canal, ativar o sininho, e aqui na descrição tem a playlist para você começar do começo, tá? Gênesis 28, antes da gente ler, eu quero lembrar da promessa que Deus fez para Abraão de dar a ele uma descendência que seria como as estrelas do céu. Eu falei que essa descendência, como as estrelas do céu, é a igreja. E Deus ele foi provar a fé de Abraão pedindo Isaac em sacrifício, e Abraão vai lá entregar. Então, como Abraão creu nessa promessa e obedeceu, e Deus o abençoou, não porque ele iria oferecer Isaac, mas porque ele creu na promessa de Deus, de que Deus cumpriria a promessa de Deus de levantar uma descendência para ele por meio de Isaac, mesmo se ele matasse Isaac. Ou seja, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Então, Deus ele dobra a promessa. Como que ele dobra? Depois que Abraão vai oferecer Isaac, o anjo do Senhor, que é Cristo, interrompe e fala que, como ele obedeceu, ele vai abençoar e multiplicar a descendência de Abraão. Como que ele vai multiplicar? Ele fala que a descendência de Abraão será como as estrelas do céu, e ele multiplica, ele dá outra. Ele fala, e será como a areia da praia do mar. Agora a gente vê que Abraão, por meio de Isaac, vai ter duas descendências. Uma descendência celestial e uma descendência terrena. A descendência celestial é a igreja, que ele prometeu primeiro, por meio de Isaac. E agora também uma descendência terrena, que é Israel. E a gente vai ver isso aqui no capítulo 28, tá? É por meio de Isaac. Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú vendeu o direito de primogenitura para Jacó, tudo isso dentro do plano soberano de Deus. E a bênção, toda a bênção que Isaac tinha sobre ele passa para Jacó. A gente viu ontem, no capítulo 27. Agora, capítulo 28, vamos ler. Lembrando que, como Jacó pegou a bênção que era para Esaú, na verdade era para Jacó mesmo, já que Esaú vendeu sua primogenitura, Esaú pensou em matar Jacó. Então Rebeca falou para Jacó fugir para Padã Arã, para morar na casa de Labão, o irmão dela. E aí ela fala com Isaac, porque Esaú ele se casou com duas mulheres eteias. Os heteus habitavam ali na terra de Canaã, onde eles estavam. E essas duas mulheres se tornaram amargura, tanto para Isaac quanto para Rebeca. Então, Rebeca falou, olha, ela fala assim, eu não quero que Jacó se case com uma eteia, com uma mulher daqui de Canaã. Manda, ela fala isso, aí a gente vai ver esse capítulo, Isaac mandando Jacó para a casa de Labão e Betuel, tá? Capítulo 28. Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo, não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Aí em multidão de povos, né, você que me acompanha, sabe que eu recomendo que você tenha uma caneta para anotar, para fazer observações. Aí em multidão de povos, anote igreja. Que ele
lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, que é Cristo, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, Isaque despediu Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ou seja, ele foi lá para casar com uma de suas duas primas. Versículo 6. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã, para tomar de lá esposa para si, e que, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã-Arã. Sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Então, Esaú, ele ficou amargurado pelo fato da bênção do primogênito ter ido para Jacó. E ele não tratou essa amargura enraizou no coração dele. E a raiz da amargura cresceu e frutificou, e está dando frutos de amargura. E agora tudo o que ele quer é desonrar sua família. Ele viu que Isaque o abençoou e o mandou para Padã-Arã para se casar com alguém próximo, né? Alguma parente, porque os pais dele não veem com bons olhos as filhas de Canaã. A gente lembra também da maldição de Noé sobre Canaã. E aí, o que ele faz? Ele começa a desonrar sua família. Então, além das duas mulheres hetéias que ele já tem, de lá de Canaã, ele vai para a casa de Ismael, seu tio, se casar com Maalate, filha dele. Uma prima dele, né? Só que filha de Ismael. E a gente tem que lembrar que Ismael é pai dos árabes. Esaú, ele se casa com uma filha dele e ele também se torna um pai dos árabes. Ok? Filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Versículo 10. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Você vê que Jacó saiu sem nada. Isaque, ele era riquíssimo, tá? Mas Jacó sai da casa de seu pai sem nada. Ele vai dormir numa pedra. Versículo 12. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência, que é Cristo. A sua descendência será como o pó da terra. Então está falando que Cristo vai nascer, vai ser como o pó da terra, ou seja, Cristo vai nascer de Israel, a descendência terrena de Abraão. Porque, como eu já falei, Cristo vem de Israel, da descendência terrena, para firmar e confirmar as estrelas do céu, que é a descendência celestial, que é a igreja. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência, que é Cristo, serão benditas todas as famílias da terra, que é a igreja. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó, versículo 16, quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E, temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus.
Isaac ele para nesse lugar, que a Bíblia não fala ainda que lugar é esse, vai falar agora. Pega uma pedra qualquer ali e usa de travesseiro e dorme. E aí no sonho ele percebe que nesse lugar tem uma escada espiritual que vai até o céu, por meio do qual os anjos acessam esse lugar. Os anjos de Deus acessam esse lugar. E aí ele fala, e ele percebeu que Deus estava ali, ele fala, aqui é um lugar temível. Aqui é a casa de Deus. Em hebraico, Betel. Aqui é a casa de Deus. E Deus ele aparece e fala com ele. E Deus se apresenta. Eu sou o Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac. Veja que Deus ainda não é Deus de Jacó. Deus é Deus de Abraão e de Isaac. Jacó ainda não conhece a Deus. Jacó ouviu falar de Deus. O Deus do pai dele. O Deus do avô dele. Mas aí, Jacó nunca teve nenhuma relação com Deus. Então Deus ele ainda é Deus de Abraão e de Isaac. E Deus ele promete uma coisa para ele. Tá? Ele promete que estaria com ele por onde você for e que o guardaria e seria com ele e o faria voltar para lá. Ok? Versículo 18. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite, que representa unção. Então ele transforma aquela pedra em um altar e faz como se fosse uma libação. Versículo 19. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, e aqui não é luz em português, é luz em hebraico, não é luz que brilha, é uma palavra hebraica, eu acho que significa amêndoa ou amendoeira, deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Jacó também fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Olha só, Deus prometeu isso para Jacó, ok? Então Jacó não precisa fazer voto nenhum para Deus fazer isso. Ele não precisava fazer nenhum voto. Deus já prometeu isso. Mas Deus Jacó faz esse voto. Ele fala, se Deus fizer tudo isso, versículo 21, então o Senhor será o meu Deus. Opa! O Senhor é Deus de Abraão e de Isaac. E Jacó faz um voto. Se Deus fizer tudo isso que ele falou, não vai ser só de Abraão e de Isaac que ele vai ser Deus. Vai ser o meu também. Versículo 22. E a pedra, ele está falando, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. É isso, pessoal. A gente aprende nesse texto que na casa de Deus o travesseiro é uma pedra. Na casa de Deus não existe conforto. Na casa de Deus a gente vive no desconforto, porque é um lugar de revelação. É um lugar que a gente não dorme direito para a gente receber as revelações do lugar que a gente está. E perceber que ali é a casa de Deus. Aqui a gente vê também mais um exemplo do dízimo antes da lei, antes de Moisés. Eu já tinha visto Abraão dando a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo de tudo que ele pegou com os reis vitoriosos dos despojos de guerra. E agora a gente também vê Jacó fazendo esse voto de dar o dízimo de tudo que ele ganhar. Tudo que Deus der a ele, ele vai dar o dízimo. Se você gostou, curta esse vídeo, comenta o que você achou, compartilhe com as pessoas para virem a ler a Bíblia, estudar a Bíblia com a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.